Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre A Morte do Doutor Estranho, uma saga Marvel que a Panini traz em duas edições, onde o Stephen Strange encontra o fatídico destino de todos, a morte. E não é spoiler porque já está no título. E essa é uma história que eu tinha baixas expectativas e confesso para vocês que estou gostando bastante, pelo menos, das primeiras partes que vem neste encadernado. Mais detalhes depois da vinheta. A Morte do Doutor Estranho é uma dessas edições que dá para dizer que são edições especiais da Panini, em capa cartão, com aquela lombadinha branca, reunindo aí suas 184 páginas e com preço de capa de R$ 49,90. Nesta edição nós temos reunidos as histórias de A Morte do Doutor Estranho de 1 a 3. E também temos Doutor Estranho Especial Avengers, que é A Morte do Doutor Estranho com a participação dos Vingadores, é um spin-off. Também tem A Morte do Doutor Estranho Academia Estranha, que é a escola de magia do Stephen Strange. E também tem as edições da saga relacionado ao Homem-Aranha, né? E a gente percebe que tem uma história interessante sendo contada por trás de um plot super batido, né? O roteiro aqui fica... Um comentário que eu acho válido fazer é em relação a esse formato que a Panini adotou para publicar essa saga, né? Que é uma saga da Marvel do ano passado. E o formato capa cartão, com mais ou menos 6 edições em cada... 6 a 7 edições em cada uma das duas que vão ser a saga completa em 2 volumes, com preço ali de R$ 49, R$ 46 reais, é um formato que me agrada, porque se isso aqui tivesse saído em capa dura e se ele tivesse optado por lançar tudo em um volume só, a gente teria aí pelo menos um capa dura de 120, 130 reais. Se fosse minissérie, provavelmente teríamos aí algumas minisséries em torno de 14, 15 reais e 6 meses para ter uma história que já passou até o momento cronológico, porque, por exemplo, o Homem-Aranha que aparece aqui já é o Homem-Aranha da nova fase, que ainda não começou a sair aqui no Brasil pela Panini, deve sair lá pela edição 45, 46, que é ou de dezembro desse ano ou de janeiro do ano que vem. Então, duas observações. Inclusive, a história do Homem-Aranha que tem relação com essa morte do Doutor Estranho é muito interessante, porque o Homem-Aranha herda uma lista de tarefas a serem feitas, que eram tarefas que o Doutor Estranho cuidava ali em Nova York, e ele deixa sobre a responsabilidade do Homem-Aranha. Repare que eu estou falando do Homem-Aranha, não do Peter Parker. São 3 edições da minissérie da Morte do Doutor Estranho que compõem esse número 1 aqui, lançado pela Panini, e nessas 3 edições a gente tem um avanço muito interessante da história, não só em apresentar as consequências, mas em apresentar também algumas possíveis soluções e alguns candidatos em potencial para o então vago cargo de Mago Supremo. Enquanto tudo isso está se desenrolando no primeiro plano ali, a gente tem os outros heróis, a gente tem o Homem-Aranha, a gente tem em alguns momentos os Vingadores, o próprio Homem de Ferro, lidando com outras frentes desta saga. É uma saga que era para ser algo mais intimista, algo para recolocar o Doutor Estranho ali no centro do universo Marvel, especialmente na época do lançamento do filme. Mas o que a gente vê é uma saga bastante divertida, uma saga que ela tem os elementos básicos de uma saga de super-herói precisa ter. Um evento central e um protagonista que, na mesma ausente, ele tem ali condições de interagir e de movimentar a narrativa. Gosto bastante, acredito que faz muito sentido você pensar que se o Mago Supremo morresse, ele teria planos e contingências. Então, não é um contrassenso, não é um spoiler entregar já de cara o plot da série
no título, quando dentro da série, no desenvolver dela, você vai ver que a morte é algo que complementa a narrativa, é algo que eu não quero mais dar muito spoiler, mas é uma história que eu fui com baixas expectativas e gostei bastante. Vou aguardar agora sair o número 2, onde nós teremos a minissérie, o complemento da minissérie principal e mais algumas edições especiais. Acho que tem edição especial do Homem-Coisa, tem edição especial dos X-Men, e aí a gente vai finalmente descobrir quem será o sucessor ou a sucessora do Doutor Estranho. Esse foi o Poptopia de hoje, mais um gibi resenhado em primeira mão aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Forte abraço e até a próxima!